E aí, galera do 9º ano, a gente está aprendendo aí a respeito de congruências. Então, vamos lá, congruências. E agora a gente vai trabalhar congruências em triângulos, tá bom? A gente tem algumas particularidades quando a gente tem congruência em triângulos, tá bom? Vocês podem acompanhar esse assunto lá na página 98 a 101. É isso que a gente vai começar aqui agora com essa parte da aula. Então, é assim, ó. Se você levar na página 98, tem uma situação que eu achei bem interessante. Eu gostaria que você acompanhasse a sua leitura. Sandra, ela é engenheira e está supervisionando a construção de ginásios de esportes. Ela projetou 2 suportes triangulares de metal que apoiarão o telhado do ginásio e antes que os guindastes coloquem o suporte no lugar, ela quer verificar se os dois são idênticos, tá bom? E de acordo com a definição de polígonos congruentes, se os 3 lados e os 3 ângulos do triângulo são congruentes, os 3 lados, os 3 ângulos correspondentes do outro triângulo, então os 2 triângulos são congruentes, ok? Então, a gente tem algumas propriedades. Então, ele falou o quê? Propriedade lado, lado, lado. Essa é uma propriedade, que é L, 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 que são os 3 lados. Se os 3 lados, então essa aqui é a propriedade. Se os 3 lados do triângulo são congruentes, respectivamente, os 3 lados de um segundo triângulo, então, são congruentes. Então, revisando aqui em relação a essa propriedade. Se os 3 lados de um triângulo são congruentes respectivamente a 3 lados de um segundo triângulo, então esses triângulos são congruentes. Quer dizer que eles são idênticos, têm as mesmas medidas, ok? Então, aqui o livro traz para vocês, achei bem bom aqui. Tá aqui, ó, esses 2 triângulos. Eu tenho o triângulo ABC e o triângulo PQR. Então, o 4 tá aqui, o 6 tá aqui e o 8 tá aqui. E daí ele observou que o quê? A congruência é o ABC é o QRP, tá bom? O AB está para QR. BC está para RP. E o AC está para QP, tá aqui. Essa avaliação que a gente tem que fazer. Com calma, você vai verificando, então, as congruências aí, ok? Aí, agora, tem uma segunda situação. Então, vamos lá. A segunda situação é, observe a cena a seguir. Nela, aparecem 2 segmentos. São mostrados 3 triângulos diferentes que podem ser construídos tendo 2 lados congruentes aos seus segmentos. Então, a gente tem aqui, ó. Você verificar os 3 triângulos. Eu tenho esse ângulo, eu tenho esse ângulo e eu tenho esse ângulo, que é formado com esses 2 segmentos, ok? Qual é, então, a característica agora dessa propriedade? Observe que o comprimento do terceiro lado depende da medida do ângulo entre os 2 lados. Esse ângulo é chamado de ângulo incluído. Então, anotem isso aqui que é bem importante. Assim, se conhecemos os comprimentos dos lados e a medida do ângulo incluído entre eles, podemos construir um único triângulo. Podemos expressar essa regra no meio da propriedade a seguir, ó. Então, aqui a gente tem essa propriedade. Lado, ângulo, lado. Se 2 lados e o ângulo incluído de um triângulo são congruentes a 2 lados e o ângulo incluído de um outro triângulo, respectivamente, então os 2 triângulos são congruentes, ok? Então, a gente tem aqui, ó. Então, a gente verifica aqui, ó. A gente tem o ângulo A e o ângulo P. Ele vale 65, aqui também vale 65. Se aqui vale 11, então do AC vale 11 e ele está formando que do PQ vale 11. O AB vale 8 e do PR vale 8. Então, quando isso acontece, 2 medidas e um ângulo entre essas 2 medidas, eles forem iguaizinhos a um outro triângulo,
Então, esses dois triângulos, eles são congruentes pela propriedade do lado, ângulo, lado, ok? Então, a gente tem, então, duas propriedades. A primeira, que é a propriedade lado, 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 quando os três lados de um triângulo são congruentes, respectivamente, aos três lados de um segundo triângulo, então, esses dois triângulos são congruentes. Então, essa é a regra de lado, lado, lado. E a outra regra é o lado, ângulo, lado, que é quando a gente tem duas medidas e entre essas duas medidas eu tenho um ângulo e o mesmo acontece aqui. Essas duas mesmas medidas iguais têm o mesmo ângulo, então esses dois triângulos são congruentes. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá então agora para a página 100 e a gente vai começar então os exercícios. Página 100. Exercício 1. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Página 100, exercício 1. Usando a propriedade lado, 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 complete os espaços com os vértices PQR, colocando na mesma ordem correta. Então, a gente vai olhar aqui agora. Eu tenho esse triângulozinho aqui. E aqui é o A, o B e o C. Esse é o item A. Aqui vale 3 pontinhos, aqui 2, aqui 1. E ele está correspondendo aqui, ó. A gente chama aqui de P e não de C. Só vamos arrumar. R e Q. Aqui é 1, aqui são 3 e aqui são 2. É como se você fechasse, sabe? E aí você então tem a congruência. Para que esses dois triângulos sejam congruentes, o triângulo ABP, para ele ser congruente, ele tem que ser congruente a quem? O A tem que ser com o Q, o B com o R e o P com P. Fechou? Item B aqui agora. O AQRB é um retângulo. O ponto P se encontra na metade do segmento BR. Então, a gente tem aqui um retângulo. E aqui é A, aqui é B, aqui bem no meiozinho tem o P, e essas duas medidas aqui são idênticas. E a gente tem o Q e o R. Então, ele quer saber, o triângulo ABP, ele vai ser congruente a qual triângulo aqui, ó? O A está para o Q, o B está para o R e o P está para o P. Fechou, acabou. Viu que tranquilo? Bora fazer o exercício 2 agora. Vou fazer mais aqui, ó, para aproveitar o espaço. 2 aqui agora. Em uma fazenda, a antena de televisão está fixada no chão por 3 fios de arame, como mostra a figura. Se a distância de cada estaca à base da antena é a mesma, o que se pode dizer com respeito ao comprimento dos arames? Então, ele dá aqui, ó, bem bonitinho, então, o desenho aqui, ó. Tá aqui para você verificar. Então, a distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui e até aqui. Foi isso que ele falou, tá bom? A distância de cada estaca, a base, essa distância daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, tá vendo, ó? Essas distâncias. É a mesma. O que pode dizer, então, o comprimento do arame? Então, ele quer dizer esse comprimento com esse comprimento, que é esse comprimento. Se você verificar, ó, aqui eu tenho esses 3 comprimentos iguais, que é a mesma base. Se eles tiverem a mesma base e têm a mesma altura, então quer dizer que essa hipotenusa aqui, ó, esse deslocamento aqui é o mesmo. Vamos traçar aqui para vocês verem? Olha lá. Galera, vocês já estudaram no 8º ano o Teorema de Pitágoras, tá certo? Então, eu só vou relembrar aqui com vocês. Eu tenho aqui uma base e eu tenho aqui uma altura. Essa é a altura, então, da sua antena. Eu vou chamar ela de H. E esse aqui, ó, é a hipotenusa, que é o ângulo oposto ao ângulo, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é o comprimento desses lados que ele quer descobrir aqui, ó, que é o comprimento desses arames, que eu vou chamar de L, que é o comprimento dos arames. Então, essa altura aqui, ela é a mesma para todas, e agora eu tenho um outro aqui.
E esse também é o mesmo valor. E ainda tem um outro lá, que também, se você olhar, é o mesmo valor, que também é B. Se eu tenho aqui os 3 triângulos, vou colocar aqui para você ver, que formam um ângulo de 90 graus com a base. Tem a mesma altura aqui, que é a altura da antena. Tem o mesmo deslocamento aqui em cada um deles. O que a gente pode dizer a respeito dessa distância desse arame aqui até esse comprimento que ele quer saber? Que eles são iguais, são congruentes. Congruentes. É o mesmo valor, ok? Muito bem? E isso pela propriedade o quê? Lado, ângulo, lado. Ó, lado, ângulo, lado. Então, pela propriedade lado, ângulo, lado. Beleza? Exercício 2, então, feito. Exercício 3 que a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá. Vou fazer aqui a separação para a gente ter bem tranquilo o exercício 3. Utilize a propriedade lado, ângulo, lado para completar os espaços com os vértices P, Q, R, colocando na ordem certa. Então, a gente tem o triângulo aqui, formando outro triângulo lá. Ele tem esse ângulo aqui, eles são opostos pelos vértices, então, eles são iguais. Esse lado aqui é igual a esse lado, e esse lado é igual a esse lado. Então, se a gente fechar aqui, ó, como se estivesse fechando um com o outro, né? A, B e Q. P e R. Então, o triângulo ABQ, ele é congruente a P, o B é o R e o Q é o próprio Q. E aí, a gente tem, então, a relação de congruência desses dois triângulos. Esse é o item A. Fechou. Página 101 agora. Vai lá. Esse é um assunto gostoso, né, gente, de nós trabalharmos. Não é um assunto difícil. Vamos lá, então? Página 101 agora. Exercício 3B. Então, a gente está fazendo a página 101, que a gente está trabalhando aqui. Deixa eu só fazer uma arrumação aqui. Aí. Isso, assim tem mais apoio. Ótimo. Então, a linha vermelha divide o ângulo P ao meio. Então, ele tem um triângulo e ele desenhou aqui uma linha vermelha que divide esse ângulo P aqui bem ao meio. Foi isso que ele deu no enunciado. Esse ângulo aqui é o ângulo P, aqui ele chamou de ponto R, aqui é o vértice A, aqui é o vértice Q, que é o encontro desses dois lados, né? E ele disse que esses dois aqui são iguais, então quer dizer que é um triângulo isósceles, que tem dois lados iguais, tem um triângulo isósceles. Qual vai ser, então, a relação aqui? O triângulo APR, ele é congruente ao triângulo QPR. Pronto, só o Q e o A que são a diferença que o A tá para o Q. E os outros pontos são eles mesmos. Acabou. Então, é exercício 4 agora. Vamos lá. 4. Dois triângulos com dois lados congruentes são congruentes? Discuta a resposta com seu colega. Então, vamos discutir aqui agora juntos. Eu tenho, então, dois triângulos com dois lados congruentes. São congruentes? Então, eu tenho esse aqui, tá? E eu tenho um lado, aqui vamos dizer que vale 3, aqui vale 4, e esse aqui vale 5, tá bom? E agora, eu mostro pra você que eu tenho, e esse aqui tem um ângulo que eu não conheço, e aqui um outro ângulo que eu não conheço. E aí, eu pego esse mesmo ângulo aqui agora, com essas duas medidas aqui. Não, daí lado, ângulo, lado juntos, mas não que sejam juntos. Então, vamos pegar qual? Esse ângulo aqui com esse lado e esse lado. Então, deixa eu fazer assim. Aqui vai ser que ele falou. Daí, aqui é 5.
Daí, aqui, ele disse aqui, vou fazer assim. Aqui é 4 e aqui é um outro lado. E esse ângulo aqui é o mesmo desse, tá bom? Essa medida aqui eu não sei. Só que esse ângulo aqui, ó, perceba que ele é um ângulo totalmente diferente desse. Esse aqui vale 2, esse aqui vale 1. E esses dois ângulos aqui são iguais. E aqui é um terceiro ângulo. Tá certo? Ele tem esses dois lados aqui iguais, só que o ângulo entre eles não é os dois lados da medida iguais, é esse ângulo aqui. Então, quer dizer que eles não são necessariamente congruentes. Apenas se o ângulo entre esses lados fosse o correspondente ao outro triângulo. Aí sim eles seriam congruentes, mas como esse ângulo aqui é igualzinho a esse aqui, e eu tenho dois lados com a mesma medida que esse, só que esse ângulo não tá no meio desses dois lados, como nesse caso aqui, ó. Se fosse assim, o ângulo lado, teria que ser congruente pelo teorema que a gente viu, lado, ângulo, lado. Mas aqui eu tenho lado, eu tenho ângulo, mas o ângulo não está entre esses lados. Então, não precisa ser necessariamente congruente. Ok? Porque, ó, aqui vamos dizer, tenho 4, aqui tenho 3, aqui eu tenho 5. Aí, aqui eu peguei essa mesma medida aqui, peguei essa mesma medida aqui, só que eu abri mais. Se eu abrir mais, eu vou ter um valor muito maior aqui, ó. E não vai ser necessariamente o mesmo triângulo. Ok? Então, a gente tem aí exercício 4 resolvido. Aí, tá enquadradinho aí para você fazer a anotação no seu livro. Exercício 5. Vamos lá para exercício 5. 5. Na figura a seguir, é possível observar os segmentos AB paralelo ao ED. E o BC ele é congruente a CE. Será que DE é igual a B? Por quê? Então, a gente tem aqui, aqui, aqui e aqui. A, B, é isso que ele está passando aqui, ó. C, E e D. Ele disse que esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui. Então, ele disse que esses dois lados são paralelos. Que o BC, que é esse ladinho aqui que eu tô riscando mais forte, ele é congruente ao CE. Então, ele é o mesmo que esse aqui. Então, eu tenho esses dois ladinhos aí congruentes. E daí ele pergunta, será que esse lado aqui, que é o C, ED, né? Ele é igual a esse lado aqui? É isso que ele está perguntando. Será que o ED é igual a AB? Isso que ele perguntou. Será que são iguais? Então, aqui, ó, veja, esse ângulo aqui é um ângulo oposto a esse aqui. Então, esse ângulo aqui, esse e esse são ângulos o quê? Iguais. Se eu tenho que esse lado é igual a esse lado, que ele está colocando, tá certo? E ele está dizendo que esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui. Então, se você traçar aqui agora, aqui, ó, esse lado com esse lado, e você traçando esse lado aqui, então, eu vou só abrir, ó. Esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse ângulo aqui. Tá vendo? E esse ângulo é oposto vértice a esse, então esse aqui também é igual. Aí, a gente tem esses dois ângulos iguais. Tá certo? Então, a gente tem aqui, ó. Se esse ângulo aqui, então, esse ângulo aqui, esses dois ângulos são iguais, esse ângulo aqui, ó, que eu tô marcando
Vou até marcar em vermelho para vocês verem. Ele é igualzinho a esse ângulo aqui, ó. Idêntico. Então, você verifica que os três ângulos são iguais, que essa medida aqui é igual, e esse daqui, por serem paralelos, esse daqui, essa medida vai ser igual a essa medida aqui. Tá vendo? Então, se eu tenho um ângulo aqui, que ele, se você inverter aqui, ele é lado, ângulo, lado, ó, lado, ângulo, lado, iguais, então quer dizer que esses dois triângulos são congruentes, sim. Tá certo? Então, pela propriedade lado, ângulo, lado, são congruentes. E a gente, então, tem o exercício 5 resolvido. Então, um lado ED é, sim, igual ao AB. Que era o que ele queria saber. São iguais. Ok? No entanto, que eu até já fiz a medição aqui, a informação que as medidas são iguais através dos dois risquinhos. Beleza, galera? Tranquilo. Exercício 6 aqui agora. Vamos fazer o 6. Aqui ao lado. E aí, o enunciado traz a seguinte situação aqui, ó. Vamos lá. Será que dois triângulos, tendo dois ângulos congruentes, são congruentes? Então, o que vocês acham? Eu tenho dois triângulos, e aí eu tenho aqui esse ângulo com esse ângulo com esse ângulo. Eles são iguais, então quer dizer que esse outro aqui é igualzinho a esse aqui também. Então, os ângulos são todos iguais. A gente tem isso aí informado. Só que, lembra que eu passei para vocês o caso do nosso triângulo retângulo? Eu vou mostrar aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, esse triângulo retângulo, que aqui vale 3, aqui vale 4, aqui vale 5, eu posso também ter os mesmos ângulos que aqui valendo um ângulo e aqui valendo outro ângulo, aqui valendo esse valor de ângulo e valendo o mesmo valor de ângulo aqui também valendo 90, só que ao invés de ser 3, 4, 5, ser 6, 8 e 10. Então, aqui nessa situação, os triângulos, eles não serão congruentes, embora todos os ângulos sejam, tá certo? Se eu disser que aqui vale 30 graus, aqui vai valer 60 graus. Aqui também vai valer 30 graus, aqui também vai valer 60 graus. E tá certo as informações. Só que esse, ele tem as medidas 3, 4, 5 e esse aqui 6, 8 e 10. Então, esse aqui é o dobro em relação a esse. Então, esses triângulos aqui são semelhantes. E não congruentes. Por quê? Porque a proporção desse em relação a esse aqui é o dobro. Esse daqui, esse triângulo 2 aqui, ele é o triângulo 2, eu vou colocar aqui, ó. As medidas do triângulo 2 é 2 vezes as medidas do triângulo 1. Tá certo? 2 vezes. 2 vezes 3, 6. 2 vezes o 4, 8. 5 vezes o 2, 10. Então, eles são semelhantes e não são congruentes. Então, a gente vê que no exercício 6, nem sempre temos essa situação de congruência. Poderemos ter, mas nem sempre temos, que é o caso aqui desse exemplo que a gente passou aqui. Aqui também, ó, eu desenhei um tamaninho pequeno e aqui um tamanho um pouquinho maior. Então, também é só semelhante, não são congruentes, por isso. Então, a resposta que você pode colocar, que pode ocorrer que, embora tenham os mesmos ângulos, podem ter medidas diferentes. Então, nem sempre serão congruentes. Por isso, não são congruentes.
Ok, galera? Tá aí. Muito bem. Exercício 7. O exercício 7 eu decidi que acho que é mais fácil a gente mostrar as figuras do que eu ficar desenhando, né? É meio doideira a gente desenhar, então a gente tem esse aqui e a gente tem esse aqui. E ele tá pedindo que, observando as construções feitas a seguir, marque aquelas que são rígidas. Para tirar a prova, construa a armação. Você pode ir lá, esse daqui é uma construção rígida. Esse daqui, ele vai ficar mole. Aqui também, essa aqui ela vai ficar girando. Aqui também, e aqui também. A única que vai ser rígida é essa aqui, porque você colocou uma diagonal aqui no meio, fixando, então, essas laterais, essas 4 laterais. Ok? Fechou. Item 7, então, resposta do 7 é a A. Essa diagonal que vai deixar essas construções rígidas. E agora, no 8, a gente vai, então, fazer aqui juntos. Vamos lá? Página 101, exercício 8. Página 101, exercício 8. Na figura a seguir, o segmento RT divide os ângulos RT exatamente na metade, ao meio. Se RS é igual a RW, qual podemos afirmar em relação aos triângulos RST e RWT? Por quê? Então, a gente tem aqui esse segmento que está dividindo, bem espelhadinho aqui, ó, isso aqui. Tá bom? Só não tá aí na proporção meu desenho, mas eles têm isso aqui. Opa, W aqui, R e o T aqui. Tá aí. E aqui é o A que ele deu. Ele disse que ele divide bem ao meio, o R e o T, então aqui igual e é igual, aqui igual e aqui é igual. Muito bem. O RS é igual a RW. Será que eles são congruentes? Sim. Se você fechar aqui, ó, vai dar bem certinho. Eu tenho essa mesma medida, eu tenho essa mesma medida, eu tenho esse ângulo. E eu tenho esse lado, ó, que é igualzinho para os dois lados, para os dois triângulos. Então, esse lado aqui, ó, ele tanto é para esse lado como para esse lado. E se você cortasse, por exemplo, você veria que essas duas medidas são iguais. Então, eu tenho lado, ângulo, lado. Então, lado, ângulo, lado faz com que esses dois triângulos sejam iguais. Sim, são congruentes. Pela propriedade lado, ângulo, lado. Quem que é? O lado RW é igual ao lado RS. E o ângulo R é o mesmo ângulo aqui desse outro também. Esse ladinho aqui, ó, é o mesmo desse ladinho. E a gente tem esse lado que é igual para os dois. Então, pelo lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são congruentes. Terminamos, então, a página 101. Deixo para vocês como tarefa a página 102 e 103. Beleza, galera? Até a próxima aula. Beijos!